Olá, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Keila Sena, eu sou produtora audiovisual e hoje eu começo a fazer uma série de lives que fazem parte do projeto Quem é Quem, do Audiovisual Potiguar. É uma série de 5 lives, onde a gente vai falar sobre vários assuntos, várias profissões que compõem a estrutura para a realização de um filme. Então a gente vai bater papo sobre roteiro e direção, produção, direção de arte, fotografia, enfim, a gente vai bater papo com profissionais do mercado, para que a gente conheça um pouco mais sobre essas funções e para também conhecer um pouco sobre esses profissionais. O Quem é Quem no Audiovisual é um projeto contemplado pelo edital Tô em Casa e Tô na Rede, por meio da Fundação José Augusto e o Governo do Estado. Nós temos também o apoio da Pantin e a realização é da Casa de Produção. Hoje a gente vai começar o projeto conversando com Carito Cavalcante e Alice Carvalho, que são 2 roteiristas, diretores e multiartistas. A gente vai bater um papinho com eles, onde eles vão falar um pouco sobre a trajetória profissional de cada um e também sobre essa profissão deles voltada para a escrita de roteiro e para a direção de filmes. Então, eu vou começar agora lendo um pouquinho a respeito de cada um e a gente convida eles aqui para bater esse papo. Alice Carvalho, mulher nordestina, atriz, roteirista e dramaturga. E ainda por cima é artista visual. No teatro esteve em cartaz com Brutal, drama de Mário Bortolotto, na peça também Do Amor, que é uma peça autoral. Circulou o país de 2014 a 2015 com seu número de stand-up comedy e estreou em Incubus em 2007, que é um drama autoral, um thriller, sob a direção de Júnior Dalberto. Como escritora, lançou os livros Do Amor e algumas crônicas e A Princesa o Empoderou. Idealizou e roteirizou e protagonizou em 2016 a websérie Septo, vencedora do prêmio de melhor websérie no Buenos Aires Web Fest em 2017, melhor elenco de drama no Rio Web Fest também em 2017, além de ter sido indicada a prêmios no Asia Web Awards em 2017 no Seul Web Fest. Em 2018, após ter sido escolhida no Rio Web Fest, Septo representou o Brasil em festivais na Alemanha e nos Estados Unidos, tornando-se o primeiro projeto audiovisual potiguar a receber destaque em Hollywood. Em 2019, escreveu e protagonizou a 2ª temporada de Septo, que está a pleno vapor em sua trajetória na 3ª temporada, tendo sido selecionada para festivais na Itália, no Reino Unido e em Seul, inclusive onde você foi indicada recentemente como melhor atriz para o Seul Web Fest. Uau! Que currículo, hein, moça? Ainda integrou os elencos da super série da Globo Segunda Chamada e o da 2ª temporada da série Manu. E para fechar com chave de ouro, ela tem umas parcerias com a banda Baiana System e Banda Barro. Então, seja muito bem-vinda, Alice Carvalho. Obrigada por estar aqui conosco. Boa tarde. Isso aí é um truque que a gente dá no Lattes, né, Carito? A pessoa foi ali, entregou o cafezinho num set que é interessante e a gente já bota no release. Latitude e longitude, né? Isso, exatamente. A moça é modesta, né, Carito? Agora vamos a você, né, meu amigo? Carito, um amigo de longas datas. Carito, artista multimídia, cineasta, poeta, letrista, vocalista, compositor, fotógrafo, ator, performer e arquiteto. Nascido em Natal, 56 anos, realiza filmes de ficção, documentários, experimentais, videoclipes, aftermovies, institucionais e publicitários, tendo participado de várias mostras e festivais. À frente da Praeira Filmes, na área de cinema e vídeo, trabalha com direção, roteiro e fotografia, tendo recebido vários prêmios por esses trabalhos. E ainda ministra cursos e oficinas. Uma breve filmografia do Carito inclui O Bé desse Bode é Ibérico, Observando o Mundo Acontecendo, O Morador do 1101,
Quando as nuvens eram nossas, o som da oficina, vida vaza, fronteira, histórias abertas, road movie no quarto fechado, noturnos, Operação Plástica com Flávio Freitas, Buenas Brasil, que é um videoclipe da cantora mexicana Natália Lafourcade, entre muitos outros. Carito também não deixa ninguém a desejar, né, Carito? Conta aí, Carito. Como a Regina disse, é o truque, né, que a gente faz. Vocês querem dizer, então... Virada no traque, virada no truque. Então, só tem truqueira aqui, então. Tá bom. Bom, gente, então a gente vai bater esse bate-papo. A ideia aqui é a gente falar sobre a profissão de vocês e sobre também a importância dessa profissão no mercado audiovisual, né, no fazer filmes. Então, essa também é a minha primeira live, estou um pouco nervosa, mas vamos desenrolar esse bate-papo aqui que eu acho que vai dar super certo. Vamos lá. Alice, eu vou fazer uma pergunta primeiramente para você. Primeiramente, parabéns, né, pelo seu trabalho, você é uma pessoa realmente notória e tem um trabalho incrível mesmo, é uma artista internacional, né, podemos dizer assim. E você, dentro desse viés internacional, já foi representar o país em Hollywood, né, pelo reconhecimento e mérito da sua obra. Então, eu queria saber qual é a sua sensação de ter ido a Hollywood, representar o Brasil, né, com uma obra que você idealizou, que você escreveu, que você acreditou, saindo de uma cidade como Natal, que ainda a gente está construindo essa cena, a gente ainda está num processo de solidificar uma cena audiovisual, né, que a gente tem mil coisas acontecendo, mas, assim, ao mesmo tempo que a cena está efervescendo, você vai para Hollywood. Como é isso, você levar o Rio Grande do Norte para Hollywood, não só o Brasil? Então, eu sou uma menina do ano de 96, né? Então, minha paixão por cinema e super millennial. Então, a minha paixão pelo cinema, ela nasceu desse contato com a Sessão da Tarde, com os filmes do SBT. Então, tudo muito hollywoodiano, né? É inevitável que se tenha crescido com esse ideal de que o cinema são essas narrativas, às vezes, um tanto quanto plastificadas, que a gente consome das comédias, da ação, né? Da indústria, né? Porque é uma indústria que produz em massa. E aí, correndo paralelo com o Septo, todas as coisas relacionadas a Septo aconteceram muito de supetão. Foi muito assim, num dia tinha uma coisa, num dia não tinha nada, no outro dia já tinha um negócio muito grande acontecendo, né? Por causa desses festivais que são muito importantes, esses webfests, que é um nicho hoje que o dinheiro ele já está começando a circular de um jeito que é interessante, inclusive de fomentar outras obras. Então, surgiu essa oportunidade eu fui para um festival no Rio de Janeiro, né, a gente ganhou um passe de ouro para ir para Hollywood, com tudo pago e tal, promovido por um streaming LGBT de lá, certo? Uma série genuinamente LGBT. E aí foi uma coisa assim, de tarde a gente estava tentando vender o projeto, de noite foi revelado que o projeto escolhido para representar o Brasil lá no negócio deles era o de Septo. Terminou que, com a aproximação de uma coisa com a outra, a gente conseguiu fechar um contrato e vender Septo para o streaming do pessoal que era dono do festival. Né? Então, assim, aconteceu muito rápido. E aí, ilustrando dessa forma, quando eu vi, eu já estava lá. E aí eu lembro de um sentimento muito grande que eu tive, assim, quando eu cheguei. Me veio a coisa da menina dos anos 90, que cresceu vendo aquele cenário e, de repente, estava dentro do set, né? Essa coisa de geração mesmo, né? Desse encontro de geração. E, claro, eu sou muito nova, eu fiz 24 anos agora. Então, quando eu fui para lá, eu tinha ia fazer 22. Né? Então, era algo mais novo. Mas eu tenho muito dentro de mim, e é algo que termina transbordando para todas as obras, que nossa cultura em primeiro lugar. Então, você não vai me ver chegando num lugar desse, não é nem por nada, é porque não me afeta no meu fazer artístico, né? Chegar num lugar desse, para mim, talvez tenha uma importância um pouco menor do que ir para Gramado, do que ir para o festival de Itaquari, que eu sou louca para ir para Itaquari, e pelas trocas de Itaquari, sabe? Para mim,
tem até um pouco menos de importância. É importante porque, pô, viajar de avião, tudo pago, drinks pra eles, né, jantar, outra realidade completamente diferente. Eu sou essa pessoa que eu gosto de viver outras realidades sempre, né, ir com a minha obra e conhecer outros criadores, outros artistas. Mas eu lembro que teve um momento específico, eu até comentei com os meninos organizadores do evento, né, que eu tava lá, e aí teve a festa de encerramento desse festival lá em Hollywood, e aí foi num hotel, e aí tinha uns cantores, tinha umas drags e tal, o pessoal daquele RuPaul Drag Race, porque era um festival LGBT, então de audiovisual LGBT, o pessoal de RuPaul tava lá, que é um super reality show de drag queens, né? E aí eu achei massa, achei incrível enquanto celebração, mas sabe quando falta o tempero? Falta a farofa, falta a manteiga do feijão, cadê? Não tem. Né? Falta o coentro, falta aquele toque de chefe que tem o cinema daqui e o cinema nordestino, que é a minha paixão, mas principalmente essa coisa de... A gente tem um negócio aqui que é um brilho no olho diferente de quem ainda não tem o ideal. Eu percebo isso. Então, quando a gente chega num lugar desse, a gente chega levando ali uma arqueologia de outros artistas que já se foram ou que ainda estão na batalha aqui, a gente chega com um sangue no olho de sentir que é importante estar lá, não por lá ser lá, mas pelo que vai ser do que a gente vai construir aqui, sabe? De como isso pode ser um levante a mais para o cinema daqui. Acho que a minha sensação de ter estado lá é muito mais essa. O que vai ser para os meus e muito menos quero ser alguém para eles de lá. Eu acho que é por aí. Claro, entendi. Trazer as experiências que você vive e trazer isso para a sua arte, para compartilhar aqui nas nossas regiões, né? Exato, valorizar ainda mais. A gente, Keila, eu vejo muito isso também nos festivais que você faz também, né? A gente é muito brother, velho. A gente é muito brother e a gente entende muito do que está fazendo. Só falta todo mundo se juntar com esse espírito de Robin Hood e ir lá na fonte da grana e trazer para cá para fazer, o que é muito difícil, que a gente já tem tentado construir há anos e estamos galgando esse lugar aí também. Mas é aquela coisa. A gente tem privilégios tem bem menos privilégios do que muitos outros, né? A gente não tem tantos privilégios, né? Então... E é por isso que é tão incrível o cinema que a gente faz, né? Porque olha a repercussão do seu trabalho, do coletivo Caboré como um todo, não só de Septo também, de tantos outros produtores e realizadores daqui, que com pouquíssimas condições e recursos conseguem fazer obras incríveis, né? E está circulando, né, pelo mundo. Maravilha, querida. Eu agora queria que você me falasse um pouquinho, rapidamente, da sua trajetória na escrita. Você escreveu livros, peças, stand-up, roteirizou a primeira websérie Potiguar, né? Não tinha uma outra nem para ter uma referência, que é esse sucesso todo. Como é que é essa sua trajetória? Desde pequena você escreve? Como é? É uma trajetória meio enxerida, assim. Desde pequena eu escrevo mesmo. Carito, inclusive, esteve em 60% desse meu caminho novo, desde quando eu tinha 17 anos para cá, né? 6 anos que eu conheço Carito, né? Que foi quando eu lancei meu primeiro livro. Carito estava ali presente também como uma grande referência minha, tá, Carito? Vou rasgar essa seda aqui. Eu acho importante, a gente tá no programa, eu acho importante ele dar uma rasgada de seda. Mas foi no enxerimento total, porque a minha família tem a sorte de Antônio de Pádua ser meu tio, né? Antônio de Pádua, Roberta Carim, instrumentistas incríveis são meus tios. Então, a minha referência de arte, né, vem deles, mas não tão próximo como eu gostaria. Por exemplo, na minha família, do meu núcleo, dentro da minha casa mesmo, ninguém é artista. Então, eu cresci... numa pegada, claro, dentro de todos os privilégios que gozo, mas numa pegada autodidata, né? Então, lia uma coisa, assistia uma coisa, sempre fui muito da internet, sempre fuçando na internet, YouTube, essas coisas, então procurava uma aula de não sei o que, procurava uma aula de não sei o que lá, e aí eu meio que desenvolvi uma coisa minha, assim, que eu só aprendo a fazer fazendo. Eu sou atriz antes de qualquer coisa eu sou uma atriz.
Só que eu me via muito nova e muito abaixo das faixas etárias para estar em obras do teatro ou do audiovisual daqui do Rio Grande do Norte, e para testes que eu fazia fora, né, no centro, Rio, São Paulo, eu estava com um sotaque que não era favorável, um gênero, uma aparência que não é a aparência favorável, não é a aparência que se quer, né? Pelo menos para aquela época era mais difícil. Então foi meio que uma coisa de tipo assim, eu não tenho como brincar, não passo no crivo das regras desse jogo, de algum dos jogos, então eu vou fazer minha bola de meia aqui e vou brincar, pelo menos eu vou aprendendo. E assim foi com a peça, né, Veio do Amor, então eu fiz a dramaturgia de Do Amor, muito incentivada, meu avô, enfim, eu fui incentivada à leitura desde muito nova, então eu lia bastante coisa de Ariano Suassuna, então eu sabia mais ou menos como é escrita de dramaturgia, e aí eu lia o que o autor fazia, eu copiava e fazia no meu, e assim foi para tudo. Assim foi para o livro, a literatura terminou sendo uma coisa que já estava mais entranhada em mim, mas ainda assim foi dessa forma, e assim foi com o roteiro audiovisual. Quer dizer, eu estava sempre tentando fazer testes, e era um momento crucial, assim, eu vinha de um momento de vários testes e vários nãos, e coincidiram desses nãos fazerem com que eu tivesse vontade de fazer um curta-metragem, certo? Seria um curta-metragem, né? Um curta-metragem de experimento. Só que aí, como estava uma coisa assim, que eu concebi o argumento do que seria o curta, mas era um argumento que tinha uma trama A, uma trama B, e tinha um pano para manga muito grande, e aí Pipa Dantas incrível, Fernando Caboré fez assim, você já pensou em websérie? Websérie? Olha só. E aí foi o que foi, mas é justamente isso, é uma história que nada é orquestrado, foi meio pela necessidade do momento. Ah, que legal. A gente vai falar mais um pouquinho disso daqui a pouco, porque eu tinha, inclusive, tem uma pergunta para a gente entrar como que foi o processo da escrita da websérie. Mas, olha, interessante, é porque quando o artista é nato, não tem negócio, né? Quer dizer, em função de um padrão de estereótipo que você, naquele momento, não se encaixava, que isso mudou muito, né? No cinema, na televisão, e aí você resolveu mergulhar na escrita, ainda bem, né? Que aí surgiu tudo isso, e ainda por cima, como atriz, você continua, já era, e só melhora, mas, assim, a questão da escrita trouxe você para esse lugar que você está enquanto CEP, e toda uma galera que está com você, que é o coletivo, né? Carito, você está aí? Oi! Oi! Vamos conversar? Vamos, já estamos, né? Olha lá. Então, Carito, você é um artista multimídia que tem uma longa trajetória. Eu mesma te conheço há muitos anos, já tive a oportunidade de ver você em várias performances, tanto da poesia quanto na música, que você sempre agregou as artes cênicas, a arte, enfim, né? Mas você é essa pessoa, poeta, músico, ator. Como que você chegou no audiovisual? Então, na verdade, a gente sempre diz, né? Na verdade, né? Olha, o audiovisual foi uma das primeiras coisas que rolaram. Porque eu lembro que a minha mãe, ela comprava pra gente, pra mim, pra Mário Ivo, uma revista chamada Recreio. E num desses exemplares ensinava como você fazer tipo um filminho com 2 lápis, você criava os frames, né? E depois ia passando, enrolando assim no lápis e ia passando. E eu lembro que eu acho que posso dizer que o meu primeiro filme, que foi com o Mário Ivo, foi quando a gente era criança. A gente resolveu fazer essa experiência que a revista Recreio ensinava. A gente construiu, né, os frames, né? E depois a gente colocou um lápis, né? E o outro lá com tudo enroladinho, e a gente vinha passando. E aí, para imaginar que aquilo era um filme, a gente apagou a luz e colocou uma lanterna, que é para parecer que aquilo estava vindo projetado, né? Era uma, digamos assim, foi um primeiro filme de ficção, né? Porque isso era uma ficção, né? Que na hora que você imagina que estava vindo ali projetado, isso é uma ficção. E no quarto vizinho da minha irmã estava tocando uma música que eu não lembro o nome assim, mas é uma música que depois a Xadê gravou. Acho que o nome do cara era Tiny Thomas. E aí, na hora, a gente já imaginou que aquilo ali era trilha sonora do filme, que por acaso rolou
no quarto ao lado. Quer dizer, esse conceito de filme-ensaio que você trouxe Gustavo Spolidoro no Goiamum, né? 2 vezes para falar sobre cinema de uma pessoa só, em que ele fala muito sobre o filme-ensaio, quando o acaso guia o filme. Eu acho que eu já fiz isso no meu primeiro filme, porque a trilha sonora apareceu lá no quarto da minha irmã, eu automaticamente peguei a revista Recreio, a gente fez lá simulou uma projeção, né? Imaginou que aqueles frames que a gente construiu, quer dizer, a gente já foi dissecando o filme, né? Fez igual a Picasso, né? Que desconstruiu o quadro e vai mostrando que o cubismo ele se baseia no princípio do cinema, né? Do tempo, né? Por isso, quando a gente olha aquela obra de Picasso, a gente vê a mulher assim, porque aquilo ali é a película do cinema que está ali dissecada. Os cubistas, eles queriam e conseguiram colocar a 4ª dimensão na pintura. Daí a ligação do cubismo com o cinema. Então, o audiovisual, na verdade, para mim, eu acho que começou lá quando eu era criança, que já também estava cantando no banheiro, né? Minha família conhecia todas as músicas que eu criava no banheiro, assim, né? Até hoje se conhece Leonel, era a música que eu criava. Leonel, cadê tu? Leonel foi comprar um peru. Então, eu ficava pulando no banheiro e compondo, sabe? E ficava imaginando também que o banheiro lá da minha casa, que era meio circular assim, eu ficava imaginando que era uma cápsula e eu estava lá dentro desse banheiro, andando pela rua João Pessoa, e as pessoas ao redor ficavam querendo saber o que era aquilo, como se fosse uma nave espacial terrestre, né? E o banheiro, assim, era um lugar de criação incrível, né? Aí eu também fazia revistas em quadrinhos, né? Histórias em quadrinhos, eu fazia. Então, eu acho que veio tudo junto, assim, escrevia poesia. Todas essas linguagens já estavam ali circulando ao mesmo tempo, assim, né? Essa história de brincar, de fazer filme, de escrever poesia, de compor música, enfim, quando um amigo mais velho de rua, né? Que a gente lá na rua chamava irmão de rua, né? Ele sempre dava uma força para mim e eu mostrava as coisas para ele. Quando ele começou a ver todas essas coisas, um dia ele estava vendo uma história em quadrinhos de um personagem que eu criei que chamava Perna de Fogo, que Perna de Fogo era um cowboy surfista. Ele pegava a onda, mas todo vestido de cowboy, com cartucheira, com tudo. Então acho que ali já estava coisa da multimídia aí, né? O cara é cowboy e é surfista ao mesmo tempo. Porque criança, tudo você pode, né? Isso é que é o grande lance. E aí, quando o meu irmão de rua, Júnior Pereirinha, viu aquelas coisas que eu mostrava a ele, ele chegou um dia e disse assim, mas você vai ser o quê quando crescer? Aí eu respondi, mas só pode ser uma coisa? Aí foi a minha primeira crise, e ela dura até hoje, a minha vida inteira tentando exorcizar essa crise que se iniciou a partir dessa pergunta. Muito bom! Nossa, e aí? Como é que você se vê hoje quando você se depara com essa pergunta que seu amigo fez e que você definitivamente não seguiu esse padrão de ter uma formação, porque você inclusive foi arquiteto, né? Mas trabalha com arte, né? Então, como é que você se vê nesse lugar de fazer muitas coisas? Para mim é tudo criação, né? Porque, desde pequeno você é assim, né? Você criar um espaço onde você vai circular uma casa, um apartamento, um projeto de arquitetura, você também vai circular num palco, você vai circular entre as letras do poema, né? Existem espaços vazios entre as letras, existem espaços vazios no palco, os planos, baixo, médio, alto, você estuda no teatro, nas arquiteturas, então as modulações. Então, acho que está tudo ligado. Eu nunca tive nenhum problema nisso. Assim, ao contrário, lá, quando a gente fazia arquitetura, fez Afonso Martins, Flávio Freitas, a gente fazia altas performances no corredor e aquilo tudo era normal. O Pink Floyd se conheceu na Faculdade de Arquitetura, Chico Buarque, acho que Arrigo Barnabé, um monte de gente. Assim, tanto que na época a gente dizia que a gente fazia arquitetura porque a gente não sabia o que queria fazer, né? Mas era uma coisa... que a gente sabia então que ia você comungar. Não, era uma das coisas que eu gostava também, mas, tipo assim, como eu disse, eu gosto da linguagem, de criar. Então, tem uma frase de Chacal que diz assim, especialistas no mundo não faltam, por isso tornei-me livre atirador em assuntos vários. E eu fiz uma versão dessa frase para mim, quando eu fico, assim,
com dificuldade de dizer essa coisa toda, o que eu sou, essa história toda, dessas perguntas, eu digo, eu sou um dublê de possibilidades. Você é um vanguarda, você é um artista incrível, muito completo, Carito. Tenho muita admiração por você, viu? Obrigado, querinha. Recíproca mágica verdadeira. A recíproca mágica verdadeira não é porque eu estou aqui na sua frente nessa live. Né? Segundo a Alice, disse que a gente tem que dar uma bajulada, que a gente está fazendo de leve. Né? De leve. E a Alice nem se fala, né? A Alice já está, inclusive, fazendo parte de um dos novos projetos meus, com o Fernando Suassuna, que chama Fagulha. Né? A Alice está fazendo parte também, que é justamente sobre o processo de criação, entendeu? A gente usa uma linguagem aí, enfim. Maravilha. Mas é isso. Ótimo, então vou seguindo aqui agora e vou fazer rapidamente uma pergunta para a gente falar aqui rapidinho, Carito, ainda para você. Você escreve roteiros de ficção e documentário, assim como você também dirige ficção e documentário, né? Me fale um pouco como são os seus processos criativos, porque documentário e ficção são linguagens diferentes, né? E quais são as suas referências, assim, né, de narrativa e estética para construir esses... Tá. Né? Então, não sei se a pergunta é muito... Não, a pergunta é ótima. Basta, mas se você puder... eu vou começar, então, já lendo um pensamento de um dos meus ídolos, que é o Abbas Kiarostami, né? Que é considerado, é um diretor iraniano, que é considerado que os filmes dele não têm início, nem meio, nem fim. Então, assim, eu gosto muito disso. Uau! Então, sobre documentário e ficção, Kiarostami diz o seguinte: seja documentário ou ficção, o todo é sempre uma grande mentira que contamos. Nossa arte consiste em contá-la de modo que acreditem nela. Se uma parte é documentário e outra parte é reconstituição, isso diz respeito ao método de trabalho, não ao público. O mais importante é alinhar uma série de mentiras de modo a alcançar uma verdade maior. Mentiras irreais, mas de algum modo verdadeiras. É isso que importa. Tudo é inteiramente mentira. Nada é real, mas o todo sugere a verdade. Então, para mim, documentário e ficção também eu vou com a mesma vibe, assim, porque toda ficção tem algo de documentário, todo documentário tem algo de ficção. E os meus processos criativos, eles têm o roteiro como um ponto de partida. Claro que quando você tem encomendas e você tem briefs mais específicos, você tem que seguir um determinado norte. Mas eu sempre faço questão, na medida do possível, de deixar que esse norte ele seja contaminado por outros pontos cardeais, entendeu? Então, eu estou sempre aberto assim, a que o próprio processo alimente o filme. Eu sempre que eu começo um filme, seja ficção ou documentário, por mais que exista um briefing, por mais que existam objetivos e necessidades, eu sempre fico assim, viajando assim, nossa, o que é que isso vai dar? Né? Isso é o que me estimula mais. Né? Até porque há várias maneiras de você fazer filme, principalmente no meu caso, que muitas vezes, a maioria das vezes, eu faço direção e roteiro também. Eu já fiz filme por causa de uma música. Né? Alice vai me lembrar quem foi o escritor que escreveu um livro por causa de um título que ele criou, que o título é eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. Você lembra, Alice? Não lembro o autor, mas eu sei que é aquele filme maravilhoso, tem Camila Pitanga no elenco, é uma loucura. Pois é, esse escritor, que agora eu não estou lembrado quem é, mas eu vou lembrar depois, ele escreveu um livro inteiro por causa desse título. Uau. Ele criou o primeiro título, e depois ele disse, eu tenho que escrever um livro para isso. Então, às vezes, também acontece comigo também. O Road Movie no Quarto Fechado... É de Marçal Aquino. Recorri aqui aos universitários. Aos grupos universitários. Então, por exemplo, o Road Movie no Quarto Fechado, esse meu curta, eu comecei assim, porque quando eu fiz Noturnos, com Joca, eu viajei em uma música de Paulo Bruno, que era do Bugs,
E a música era incrível. Eu queria usar a música em Noturnos, só que Noturnos já tinha a poesia de Nina Risa, inclusive na narração dela. E a música de Paolo tinha letra. Então não dava para usar a música de fundo, que ia chocar a música com letra com a narração. E também não ia fazer a deselegância de pedir para Paolo tirar a letra, né? Não ia pegar bem, né? Aí foi o que eu fiz. Eu pedi para Paolo fazer uma música instrumental parecida com aquilo ali, naquela vibe, e ele fez e eu usei em Noturnos. Mas essa música ficou em stand-by. E eu disse assim, eu tenho que fazer alguma coisa com essa música. Então, eu acho que eu criei Road Movie no Quarto Fechado só para usar essa música. Tanto que ela aparece inteira, do início ao fim. Então, é como se tivesse um videoclipe dentro de um filme que é meio ficção, mas é documentário, que é um filme experimental. Num desses festivais, talvez tenha sido até no Goiamum, não, esse foi no Sagicine. Uma pessoa perguntou na plateia, mas esse filme é o quê? É ficção, é documentário, é videoclipe? É tudo que você quiser. Maravilha. Bom, pessoal, acabaram de me avisar que nós só temos 30 minutos, então vou acelerar aqui um pouquinho, porque senão eu vou ficar, porque aqui o papo tá bom. Mas, Carito, muito brevemente me responde, você prefere escrever e dirigir um documentário ou uma ficção? Tanto faz. Não tanto faz, como eu disse, é tudo criação. É tudo, né? Junto. É tudo junto. Para mim tá tudo interligado, né? Interligado. Então, assim, para mim não tem... Isso se mostra muito na sua estética, né? A sua estética coloca o documentário muito como tão bem trabalhado que, às vezes, se a pessoa não está antenado, não viu uma sinopse, pode até pensar que é uma ficção, porque você tem um tratado estético muito interessante, né? Obrigado. Inclusive, aconteceu uma coisa curiosa no Morador do 101, que eu dirigi com o Fernando Suassuna. Foi muito engraçado porque o primeiro personagem que aparece, que o Morador do 101, é um falso documentário, né? É uma ficção, mas é um falso documentário. Aí o primeiro personagem que aparece, quem faz é o ator Caioni. E Caioni é maravilhoso, mas muita gente não conhece Caioni como conhece Titina, por exemplo. Se Titina aparece, você já sabe que ali não é ela, né? Não é assim, já sabe que aquilo ali é uma ficção, assim, mas Caioni ninguém sabia. E as pessoas começam a assistir o Morador do 101 e realmente, no começo, pensam que é realmente documentário, porque Caioni, ele está assim, perfeito como porteiro. Ele está excelente naquele papel, realmente. Inclusive, o Morador do 101, ele ganhou um prêmio, ele ganhou uma menção honrosa no festival na Índia. E Caioni diz que foi por causa dele que ele parece um indiano. Faz sentido. Mas não faz sentido. Bom, vamos lá. Obrigada, Carito. Alice, então, a gente vai retomar aquele ponto, né? Você estava falando, a minha pergunta era assim, você já escreveu roteiro de curtas? E aí eu pergunto ainda se você idealizou Septo já pensando numa websérie. E aí você estava falando na resposta anterior que isso aconteceu de uma forma natural. Fala mais um pouquinho sobre esse processo, porque você tinha pensado em ser um curta-metragem, e aí uma amiga, a montadora Pipa, ela chegou e te deu essa ideia. Como foi isso? Isso, e Pipa, na primeira temporada, Pipa terminou sendo a diretora-geral do projeto em si. Na segunda e na terceira que Babi entrou. Mas, então, quando eu estava nesse processo de criação de alguma bola de meia para poder jogar também, eu já tinha 2 curtas escritos, mas engavetados, assim, nem entendia muito bem essa coisa de que a gente tem esse preciosismo de tratamento 1, tratamento 2, tratamento 3, porque isso, para mim, era uma realidade muito de, tipo assim, vou filmar, então vou dar outros tratamentos. E aí, a minha vibe antes de Septo era uma coisa de escrever pelo exercício, mas eles estão aqui, até hoje, assim, engavetados, sem nenhum tratamento novo. Então, eu já escrevia, já entendia da estrutura em si, muito nessa pegada quase que autodidata, assim, mas sabendo, por exemplo, aquele passo a passo básico, que é a gente entender estruturas narrativas, sei lá, Promessa da Virgem, Jornada do Herói, beat por beat. Então, todas essas coisas que são mais conhecidas e que, não obstante, vem da grande indústria do audiovisual, né, vem do norte-americano,
mas que se aplica em tudo, tem uma estratégia, tem uma estrutura de tragédia grega, enfim, da antiguidade, né? Algo que sempre me fascinou bastante. Então, é como se, quando eu fui brincar com o septo, eu conhecia as regras do jogo. Sim. Conhecia as regras, né? Não tinha a proximidade com a narrativa seriada. Uhum. O meu conhecimento de narrativa seriada é que, novamente, sendo uma menina que cresceu nos anos 90 e teve a infância nos anos 2000, eu não cresci, eu cresci vendo novela, eu cresci assistindo Lost, eu cresci assistindo, sei lá... Séries, né? Várias séries, porque eu ficava em casa de manhã, eu não assistia TV Globinho, eu ficava na Warner, ficava na Sony, vendo esses seriados, consumindo seriado muito, assim. Então, o Septo foi o primeiro seriado que eu sentei para fazer, mas, por exemplo, eu já tinha escrito um piloto só para ter avaliação, para um autor chamado Phil Bryce. Phil Bryce é um autor de sitcom brasileiro, ele é fantástico, ele é responsável por metade dos sitcoms do Multishow. E na época ele era responsável pelo sitcom de Paulo Gustavo, que era o Vai Que Cola, né? Marcou uma geração, assim, o retorno dos sitcoms bombados nos anos 2010, por aí, né? Então, já tinha escrito alguma coisa nessa estrutura de sitcom, porque a minha aproximação com narrativa seriada foi através de Seinfeld, de Friends, de essas coisas da comédia de situação americanizada. Então, eu tinha essa noção, só que na hora que você vai para o campo jogar com tua bola de meia, é muito diferente, né? É bem diferente. Então, termina que foi muito importante eu saber quais eram as regras do jogo, mesmo que não tenha regra, mas, assim, ter as ferramentas à minha mão, para ir para uma sala de roteiro, iniciar um processo, dissecar as estruturas, escaleta por escaleta, porque se a gente faz para o filme, a gente faz a escaleta, para a narrativa seriada, ela é um pouquinho mais trabalhosa, não é que seja mais difícil, mas é que dá mais trabalho de dia a dia, de lida mesmo, porque você, além de ter que ter a escaleta da história completa, ou seja, temporada 1, 2 e 3, mais ou menos, pelo menos com o Septo foi mais ou menos assim, você tem que ter uma escaleta da temporada toda, onde é que começa, qual é o final, o que é que você resolve aqui, o que é que você não resolve, e a escaleta de episódio, né? E aí a escaleta de ato também, então é uma coisa que é uma boneca russa, né? Você vai abrindo, não acaba nunca. Mas isso eu só fui aprender fazendo, só fui aprender dentro da sala de roteiro. É um trabalhinho, né? Agora me diz outra coisa. Você idealizou, escreveu a primeira temporada, e vieram mais temporadas, a segunda e a terceira. E você partilhou esse roteiro com outros roteiristas, né? Então, assim, queria entender como que é isso, como é você ter uma ideia, né? Você conceber isso, escrever é uma coisa tecnicamente sua ali, que tem, né, a sua, tudo que você quer imprimir naquele roteiro, e de repente você abre e compartilha com outras pessoas, outros olhares, outras visões, outras referências, mesmo que dentro, né, de uma história já pré-concebida. Como é que é isso daí? E uma comparação que eu gosto sempre de fazer é que, enquanto no cinema, né, curta-metragem, média-metragem, longa-metragem, não importa, até nos videoclipes também, ao passo que, nesse lugar, a história termina sendo muito mais do diretor do que do roteirista. Sim. Eu vejo muito isso, e na maioria das vezes também temos um diretor que é roteirista, enfim, mas a palavra final do que vai para ser filmado termina sendo o diretor. Nas narrativas seriadas, no seriado, seja ele para streaming, para televisão ou para web, o criador é o dono da obra. Né? Então, a gente vê muito esse exemplo muito claro aí de Shonda Rhimes, que é a criadora de Scandal, de How to Get Away with Murder, várias séries dessas em inglês, que não vou ter um inglês perfeito aqui, também nem tento, mas essa criadora aí que foi uma grande precursora, fez Grey's Anatomy, que todo mundo conhece, né? 16 temporadas de série, e ela não é diretora, ela é a criadora. Então, foi muito doido, até para mim mesmo, que não tinha esse conhecimento quando a gente foi para uma sala de roteiro em Septo, entender que, e até para diretores, para o próprio Caboré, assim, entender que, mesmo que eu tenha sido a criadora, na verdade, eu sendo a criadora, qualquer ideia que vá para o papel, dentro da sala de roteiro, qualquer coisa que se modifique,
o meu louro ele não vai ser menor. Muitas vezes a gente vê isso no audiovisual, assim, né? Um pouco de apego com a ideia, porque tem a coisa do crédito, de quem é o dono da ideia, quem é o dono da obra, essas coisas, mas a série, ela terminava que ela ia ser minha, eu estando na sala de roteiro ou não. Né? A ideia inicial, ela é muito importante porque existe a cultura da sala de roteiro. E aí, quando a gente vai para a sala de roteiro, é um paraíso, assim. Um paraíso, entre várias aspas, porque a gente tem as nossas arengas, tem as divergências, claro, 5 pessoas dentro de uma sala, 4 pessoas dentro de uma sala, mas é um trabalho muito coletivo. Né? Em Septo, eu exerci, além da função de roteirista, existe uma função que não tem tradução ainda para o português, espero que em breve tenha, mas é uma função chamada showrunner, né? Traduzindo aí ao pé da letra, é quem corre o show, quem bota no trilho a história. E não necessariamente essa pessoa vai escrever, mas essa pessoa é que fica responsável por dar as leituras finais, por levantar as reuniões e coisa e tal, é como se fosse o chefe da sala de roteiro, né? E foi muito doido a gente entender isso. Primeira temporada eu fiz com o Aureliano Medeiros e com o Frank Aleixo, então era muito mais compartilhado, né? Éramos nós 3 ali. Para a segunda temporada, que a gente viu que a coisa deu certo, e, caramba, teremos uma segunda e uma terceira temporada, a coisa precisou se organizar de fato, porque a gente teve um tempo muito curto para escrever a segunda e a terceira, então a gente precisou se organizar assim, função tal, função tal, função tal, a gente faz isso. Você leva o episódio para casa, mas eu sou a pessoa que equalizo a voz da narrativa. Então, muitas vezes eu não chegava em casa e sentava e escrevia, né? Episódio X ficava com o Totó, e a gente também se revezava muito nisso, em Vitória Real, né? Às vezes ela liderava a sala. Essa pessoa que lidera fica na função de se questionar, Jéssica faria isso? Lua faria isso? Será que esse é o melhor caminho para Borges, sabe? Fica quase como brincando de Deus ali por cima, mas, claro, com um trabalho muito levantado pelo coletivo. Mas é mais ou menos isso, é essa relação ao tempo todo de preservar a sua individualidade, porque você, enquanto criador, você sabe qual é o começo, meio e fim. Então, se você não tiver muito o domínio do que é a história, como é um processo compartilhado, às vezes vai indo por outro caminho que não é tão interessante, né? Não por apego, mas por não fazer sentido. Só que, ao mesmo tempo, você tem que ser desapegado para que o escritor brilhe, né? Para que o seu colega brilhe. Então, tem que dar uma desapegada para a Aurea brilhar, para Frank, para Totó, e é mais ou menos assim. Legal. É um trabalho de desapego, mas, ao mesmo tempo, para construir, porque outras visões, outras influências, assim, né, criativas, colaboram, né? E principalmente, imagino eu, assim, numa série, tantos episódios, tantas temporadas, traz esse frescor, né? A prova é isso aí, né? O que tem a repercussão e o sucesso, né? É incrível. Parabéns. Maravilha. Agora eu estou em uma ampulheta aqui olhando para mim, eu tenho 3 páginas de perguntas. O que eu vou fazer? Vou fazer uma coisa assim agora, eu vou perguntar rapidinho e vocês respondem rapidinho, para ver se dá certo. Carito, você tem uma identidade, né, uma personalidade estética nos seus trabalhos, nas suas narrativas, né? Mesmo quando são diferentes temas e contextos. Fale um pouco sobre essa sua referência estética. Eu, quando vejo o filme do Carito, mesmo que eu não saiba que é seu, eu sei que é seu. Também. Bem, você também, Alice? Eu começo, talvez, falando uma coisa bem lógica, né? Que uma vez eu disse para meu irmão Mário Ivo que foi ele que me disse, mas ele disse que não lembra não de ter dito isso. Mas, assim como ele, né? Eu e ele, nós somos cinéfilos, né? Vimos ali dos anos 80, assistindo todos aqueles caras todos, né? Kurosawa, Fassbinder, Zog, Wim Wenders, enfim, Fellini, aquele povo todo ali. Então, assim, não tem como não deixar que isso, né, reverbere, né? E eu lembro que uma vez, conversando com o Mário Ivo, ele me disse uma coisa bem lógica, assim, né? Que cinema é, antes de tudo, imagem e movimento. Né? Porque tem várias linguagens ali. Tem a fotografia, mas a fotografia, enquanto estilo, né, parada, está ali. Tem a literatura, enfim, tem várias linguagens ali, tem a música e tal. Mas, ao mesmo tempo que o cinema reúne tudo isso, ele tem uma diferença que é a imagem e movimento. Então, eu acho que eu tenho esse respeito
estético, assim, é como se fosse um território sagrado pela imagem. Né? Uhum. Então, por mais que tenha uma necessidade de conteúdo verbal, de diálogo, eu sempre vou tentar contaminar aquele produto digamos assim, do verbo imagético. Né? Uhum. Sempre que eu puder, eu vou deixar ele respirar, mesmo sendo um curta, porque Sim. senão ele corre existe sempre aquela armadilha do relatório audiovisual. Né? Você fazer um relatório em vez de estar fazendo. Então, às vezes eu procuro subverter isso. Então, por exemplo, no Morador do 01, que inclusive tem muito verbo e tal, mas eu e Fernando, a gente começou a pensar sobre essa questão que a gente pega os atores, né, que são excelentes aqui em Natal, que vêm do teatro e vão entrar no cinema. E aí traz com eles aquela experiência do teatro e, às vezes, acaba, em algum momento, pode ficar over e tal. Então, no Morador, por exemplo, eu combinei com o Fernando uma coisa, né? Vamos fazer tal qual o seu roteiro, que o roteiro é dele, e toda a vida, quando a gente terminar de fazer aquela cena, com Marco França, com César, com não sei quem, vamos fazer agora uma versão de improviso. A gente vai pegar o ator e dizer assim, você já sabe qual é a intenção da cena, você já fez as falas do roteiro, agora pire aí, faça o que você quiser. Para uma dessas você não me chama, né? Vai ser chamada. Muito grande. Olha, cuidado com o que você pede em suas orações, que você pode conseguir. Né? Já diz aí o escritor. Aí, quer dizer, no final das contas, o ator, quando ele resolve interpretar aquilo, ele coloca... Não que ele não fizesse isso seguindo o roteiro, mas ele está improvisando, então ele coloca, às vezes, outro ritmo, outras respirações, e a gente começa a cortar, é onde entra o desapego, em função de respiros, de conteúdos imagéticos. Para você ter uma ideia, fazia parte do Morador também CBI, do Mad Dogs, e Nara Kelly, que para mim é a dama do teatro aqui, né? Super elegante. Quando chegou na hora da montagem, porque eu também vejo muito isso, cinema de fluxo, cinema de montagem, eu e Fernanda, a gente viu que a cena de CBI e de Nara teria que ser tirada. Eita. E aí só fiz dizer o seguinte, você fala para a CBI, que é o vocalista da tua banda, e eu falo com Nara, que eu tenho já amizade com ela, vou dar essa notícia. E claro que eles entenderam perfeitamente, mas a gente passou um dia com Steadicam, filmando isso, dentro de um carro, não sei o quê, fazendo o maior trabalho para filmar a CBI e Nara, que eram cenas que exigiam técnicas, gimbal, elevador, não sei o quê. E depois a gente viu que a gente não podia colocar aquilo por causa do roteiro. Então, assim, no fundo, a imagem, né, a estética que influencia, é tudo junto, a trilha com o respiro, com a música, acaba tendo um lugar, assim, para mim, de muita importância, porque senão ia ser literatura, senão ia ser fotografia, estilo, era outra coisa. Tá certo. E você se sente, Carito, como é que você se sente com essa relação do desapego quando você também é um diretor e um roteirista que faz projetos corporativos, publicidade? Como é que você lida com isso? Rapidinho. Tá, a ampulheta está olhando aqui para mim. Tá, então, olha só. A publicidade, ela que é uma coisa mais fria, mais objetiva, ela me ensina muito também, porque ela chega e diz ali, olha, o diretor de arte vai, acompanha e tal... Tipo assim, Fábio Carvalho, fazendo um trampo comigo. Sim. Aí ele diz, eu quero isso, aquilo. E aquela exigência de você fazer aquilo com aquela equipe enorme, que você só tem aqueles 2 dias e tal. Então, você tem que se virar e você se desenvolve muito tecnicamente. Sim. E isso é muito interessante, que eu trago isso para os filmes autorais também. Porque aí, para você... A técnica, né? Para você desconstruir algo, como, né, sem querer comparar, claro, mas como Picasso fez com o cubismo, porque Picasso ele desenhava... Ele podia desenhar igual a Leonardo da Vinci, mas ele não queria ser cover de Leonardo da Vinci, ele queria ser autoral. Né? Então, o autoral dele foi o quê? O cubismo. Então, da mesma forma, eu trago aquele conhecimento técnico, às vezes, para desconstruir. E essa poética, essa poesia que tem nos autorais, muitas vezes eu levo para a publicidade ou para o institucional, porque eu vejo que também há formas de você contaminar aquilo ali com poesia, de quebrar um pouco aquele engessamento. Agora, isso tudo faz parte também de uma coisa que não estão nos livros de cinema. Está em você ter uma relação quase homeopática com o seu cliente.
de você fazer uma imersão, e você conversar para você ganhar confiança e autonomia. Tem que ter a brecha, né, para poder claro, o cliente... É uma conquista, na verdade. Beleza. Alice, eu queria te fazer uma pergunta. Você dirigiu também alguns episódios de Septon, além de ter escrito, não é verdade? Eu estava... Não tenho esse cacife. Estava na frente da televisão. Não fez a direção de cena nenhuma vez. Eu me confundi, então, achei que sim, porque eu ia justamente perguntar, porque eu sei que existem atores que às vezes dirigem e ao mesmo tempo atuam. Isso deve ser muito difícil. Então, essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Mas então, essa pergunta está fora e, de certa forma, é bom, porque a gente tem pouco tempo. Mas seguindo ainda com você, Alice, você é mais escritora, roteirista ou atriz? Eu sou, meu Deus, eu sou fluida, eu acho que eu sou fluida aqui, não posso ser ingrata com nenhuma arte, todas me trazem para o agora, não sei, depende muito do rolê, entendeu? Antes de entrar aqui, eu estava numa reunião com o Carlos Fialho, que é a reunião do meu livro novo. Só que aí, antes disso, eu estava gravando uma cena. E aí, agora eu estou falando do visual. Quer dizer, não sei. Ao longo do dia, sou geminiano. Não tem como. É isso aí. Viva a pluralidade, né? É multi, né? Estou com 2 artistas multis aqui. Carito, nem vou te perguntar onde você se sente mais confortável na arte, porque eu acho que você está bem em qualquer um desses lugares que você atua, não é verdade? Assim, uma vez eu vi Robert Plant, que ele foi cobrado sobre certas músicas do Led Zeppelin para ele interpretar. E ele disse assim, aquela calça, né, que ele tinha com 17 anos não cabia mais nele, né, para ele estar ali no palco, né. Então, às vezes eu vejo assim, que não é que os Stones estão aí mostrando que pode estar no palco, né, e fazendo rock and roll. Mas eu sempre vejo assim que talvez o cinema, ele tem essa assim, você pode ser aquele cineasta meio eremita, meio estranho, meio barbudo. E o poeta, você pode escrever quase morrendo já. Então, acho que o cinema e a poesia nasceram e vão morrer comigo. E o rock and roll, que às vezes precisa mais do corpo, vai estar sempre no espírito. Maravilha. Rapidinho. Carito, você já pensou em escrever uma série? Uma série? Já. Porque essa coisa de muitas vezes você fica assim pensando como é que aquele produto que você está fazendo pode digamos, se expressar melhor em que formato? Se é curta, se é média, se é longa, se é série. Claro que cada um desses tem suas características, mas como eu gosto de fazer essa confusão, né? Essa transgressão de gêneros, né? Desmontar o brinquedo, né? Você gosta de desmontar o brinquedo. Desmontar. Como diz Tom Zé, né? Eu estou te explicando para te confundir, estou te confundindo para te esclarecer. Então, assim, já pensei, sim, porque eu sempre penso que tudo é possível, né? Assim, são várias possibilidades. Sim. E você, Alice, já pensou em escrever um documentário? Olha, é muito doido. Muito doido. Eu não escrever assim, eu não sei se eu tinha cacife, não. Agora vai lançar agora em julho, dia 9 de julho, um projeto que eu ajudei a construir o roteiro dele, que é sobre uma mega influência LGBT que existe no nosso nicho, e foi dirigido à distância, por causa da pandemia. Então, era o processo de criação dela dentro da pandemia. Foi uma coisa enlouquecedora, porque você não é, sei lá, você manipula a verdade, aí você só tem a verdade para trabalhar ali, né? Claro, se essa foi a escolha. É muito louco, eu não sei, é uma inteligência que eu ainda quero captar. Carinho, aprender, me ajude. Você é muito jovem, ainda vai fazer tantas coisas, né, Carito? Com certeza, né? Já faz, né? Gente, olha, é o seguinte, nosso tempo está acabando, realmente, é uma pena, porque eu vou me aperfeiçoar um pouco mais essa coisa das lives. Cervejinha, pensei que Mas eu queria, assim, pedir para cada um de vocês dar uma dica para o público que está assistindo, né? Quem quiser ingressar nessa área do audiovisual enquanto roteirista, enquanto diretor,
qual é o caminho mais fácil ou qual é a dica que vocês acham que é importante para quem está querendo entrar nessa? Pode começar, Alice. Tem uma frase que Shonda falou, que é: se ensine a escrever. Claro, é uma frase para quem já está dentro do segmento, né? Assim, num lugar ideal onde todos tenham condições de escrever suas próprias histórias, né? Condições sociais também. Mas acho que a minha dica é justamente essa: a gente só descobre fazendo, pelo menos dentro da minha vivência, e só posso falar por ela, se ensine a escrever. Então, a gente tem muitas coisas disponíveis na televisão, claro, se você tem acesso, né, nos streamings, no próprio YouTube tem um mar de webséries que são interessantes, tem outros que não são tão interessantes, mas até as que não são tão interessantes é importante a gente assistir para entender da estrutura. Muito quando você começa, sei lá, você quer escrever uma piada ou você quer escrever um artigo, você aprende muito lendo, né? Patrício Júnior, ele super fala, você quer escrever uma página de alguma coisa, leia 10 de outra, né? Entenda sobre a própria obra, entenda a obra, conheça obras, né? Então, acho que a minha dica fica essa, assim, se ensine e existem muitos peixes na água aí, né? Então, escolha qual assunto é o seu peixe e vá à luta. Eu acho que é isso. Maravilha. E você, Carito? Então, eu costumo dizer que eu aprendo muito quando eu vou dar minhas oficinas, né? Porque, como que a Arostami disse, são todas essas mentiras aí, né? Que eu estou falando, eu tenho que organizar as mentiras para as pessoas acreditarem, né? Isso. Aí eu começo a ter que sistematizar essas mentiras, né? E aí, para as pessoas acreditarem, tem que estar muito bem organizado. Aí eu acabo aprendendo, né? Quando eu vou ter que ensinar assim, né? Isso é muito interessante. Então, eu tinha até anotado alguns tópicos aqui, que já é fruto dessas oficinas, que, assim, são dicas no sentido da minha experiência, que nem sempre a sua experiência dá certo para o outro, né? Mas eu não gosto de dizer assim, faça isso, faça aquilo. Eu digo assim, eu faço assim, se servir para você também. Então, por exemplo, o Kiarostami, eu gosto muito que ele diz que a principal função do diretor é um provocador de situações. Então, eu acho isso muito interessante. Às vezes, uma vez que a Tina disse, eu gosto de filmar com carinho, porque eu nem sei que eu estou sendo filmada, porque às vezes eu estou só provocando, entendeu? Isso é uma das coisas. Outra coisa também, quando vocês fazem o processo que diz, é importante deixar o set tranquilo. Você tendo isso, você tem assim 80% já feito, porque às vezes a gente está tão preocupado em organizar o que está atrás da câmera, aquela equipe, não sei o quê, que se você tivesse ali com isso resolvido, o que está ali na frente já teria rolado há muito tempo. É verdade. Então, o set tranquilo é uma coisa que eu sempre me preocupo, né? Outra coisa... O que é um set tranquilo, Carito? O set tranquilo é o cara que está lá segurando a vara de bunda e está conversando sobre o jogo do Corinthians daqui a pouco, entendeu? E você numa cena que é espiritualizada, não que o Corinthians não seja, que é aguerrida e está botando para fuder a torcida organizada, mas naquele momento, entendeu? De repente é um momento de silêncio, um momento de que a pessoa tem que estar naquela imersão, porque aí é onde entra outra coisa que eu aprendi, inclusive, com o Giradança. O estado de alerta, fazendo um documentário sobre Giradança, eu aprendi isso. Você está em estado de alerta o tempo todo. Então, isso é uma coisa que eu também... Então, na hora que eu estou filmando, eu fico meio invisível e fico meio nessa imersão, porque para poder... Outro ponto chegar aqui, que é ter o roteiro como ponto de partida e deixar o processo contaminar, eu tenho que estar em estado de alerta. Porque senão esse processo não vai poder entrar. Né? Sim. E aí entra mais uma coisa que eu aprendi com a Lucília Meirelles, com a cineasta. Ela disse assim, todo filme tem seu tempo. Você tem que entender o tempo do seu filme. Né? Então, às vezes, é como poema. Às vezes eu preciso botar um poema ali, esquecer, e depois de alguns meses eu vou pegar o poema, como me ensinou Clotilde Tavares, que ela também não se lembra que me ensinou. As pessoas que me ensinam as coisas não se lembram, não. Muitas vezes a solução é o quê? É cortar verso e não colocar mais ou mudar. E eu digo, porra, esse poema está resolvido aqui nessas 3 primeiras linhas aqui, e eu vou lá e tiro. Às vezes você não tem esse tempo disponível para ser o tempo homeopático, mas você tem que driblar o tempo e criar inversões para que você consiga, digamos assim, enganar o tempo e ter isso com ele. Então, outra coisa também que eu uso muito é transcender a luz, câmera, ação. Não tenho nada contra luz, câmera, ação, não. Às vezes é preciso você organizar as coisas conforme está tudo escrito aí nos livros, principalmente quando é uma equipe grande e tal. Mas se dizem
que o melhor é antes de você ligar a câmera e depois que você desliga ela, então deixa ela ligada o tempo todo. Ah, entendi. Entendeu? Então com você não tem esse papo de ação, não? Não, já tá rolando. Tipo assim, eu filmei, eu fiz o filme com o Samir Tariq, a gente foi 3 dias para Sul e foram 3 dias de filme. Inclusive, quando a gente estava conversando na pousada, para mim tá tudo valendo. Até na hora de dormir, boa noite, ele tá conversando sobre as coisas dele lá no Catar. O Catar tá tudo dentro do filme, de alguma forma ou de outra. E aí, a última coisa que eu gostaria de falar assim é o desapego. Sim. Que a gente já falou aqui. Ano passado, eu estava com o Observando o Mundo Acontecendo, que eu passei assim, 3 anos para fazer, e ele estava com quase 20 minutos, e eu estava muito insatisfeito com como ele estava. Então, eu passei a mensagem para a Joca, que é meu parceiro, principalmente nesses tipos de filmes mais poéticos, experimentais, que tem essa vibe mais da imagem e tal. E aí eu disse, Joca, vem cá, por favor, destruir o filme para mim. E aí, Joca veio com o maior prazer, porque ele adora uma história. E aí, foi um processo tão louco que o filme ficou com 8 minutos. E tinha Eram quantos minutos? 20, quase 20. Ele ficou com 8. E aí, tinha hora que o Joca chegava para mim e fazia assim, eu estava pensando aqui, não sei o que. Eu aqui do lado dele na ilha, eu fazia assim, pode cortar. Chega. Ele fazia, sério? Posso fazer isso? Pode cortar. Às vezes ele mesmo ficava com medo da ideia que ele tinha, com medo de eu gostar. Né? Então, a outra coisa é essa. É você fazer o exercício do desapego, porque sempre que você consegue ter essa independência, logicamente, não na doida, mas para que o filme fique melhor, você não pode ser mais do que o filme. O filme tem que ser mais do que a gente junto. Claro. O filme tem que lhe surpreender. Em Fronteira, teve uma coisa muito interessante, para fechar mesmo agora. Olha o tempo. Levi, que é o meu editor, na última cena, César entra no mar, o personagem de César entra no mar, em Fronteira, e começa a nadar, e chega uma hora que ele desaparece, que foi meio inspirado numa cena de Imensidão Azul. E aí Levi, quando estava editando, passou a mensagem para mim e disse, eu acho que ele morreu. Aí eu digo, tô achando isso também. Então, assim, o filme, muitas vezes, é quem me diz, não sou eu que digo ao filme. Sim. Muito bom. Quantas dicas valiosas, hein? Ei, cara, e fala um negócio, eu lembrei de uma, só para ser a última, eu juro que é a última. De prática. Na prática, assim, às vezes na prática a gente não anota, né? Mas é um negócio que eu faço, que inclusive vai estar no podcast de escrita criativa que eu vou ter com o Totó, que é o seguinte, a dica é o seguinte, você escreve em qualquer software que você esteja escrevendo, até no Word, mas tem o seu documento do roteiro, abre um documento em branco do lado e descarte, título descarte. Então, tudo que você estiver fazendo no seu tratamento, tá dando segundo tratamento, terceiro tratamento, jogue fora não. Pega ali, joga na folha do rascunho, jogue nada fora, não use borracha, use recortar e colar em outro canto. Porque, às vezes, quando você revisita, a trama, ela sempre, como o Cari falou, o filme, ele fala pra gente, né? A história, ela também conta o que vai acontecer. Então, às vezes, a história tá pedindo uma coisa, sabe quando você tá com a fome de uma coisa que você não sabe o que é? Aí você vai na aba dos descartados, aí você... achei que eu tinha fome. Então, às vezes, uma coisa que você não queria mais, você podia ter jogado fora, nunca mais ter visto, e alimenta para criar um negócio novo. Então, a minha dica é umas borrachas, recorte e cola em outro canto. Olha aí. Maravilha. Né? Total. Bom, pessoal, eu vou começar a me despedir de vocês. Antes eu vou falar aqui com o público. Bom, a gente conversou hoje sobre roteiro e direção, sobre Carito Cavalcante e Alice Carvalho. Foi um enorme prazer ter vocês aqui, sobretudo abrindo essa série de lives, que para mim também está sendo um desafio, porque o meu lugar é atrás das câmeras, não frente a elas, eu fico muito nervosa, mas eu estou muito feliz aqui desse nosso encontro. Estou me desapegando de várias perguntas, porque o tempo não me permite fazer mais algumas, mas eu acho que para o público que esteve aqui presente, pôde aproveitar bastante, porque vocês são 2 artistas incríveis, multiartistas, cada um dentro da sua linha, né? Mas, assim, foi muito construtivo esse papo de hoje.
E eu acho que quem viu essas dicas e que entendeu um pouco a trajetória de cada um, fica como uma inspiração, né, para ingressar na arte ou se jogar, porque às vezes tem as pessoas que não se jogam, mas são artistas e se prendem, seja lá como for, como você mesmo falou, né, Alice, não teve alguma oportunidade, foi lá, foi estudar, foi ler e está aí brilhando no mundo, né? Então eu queria agradecer muitíssimo a vocês e dizer também a todos que isso aqui é um piloto, a ideia é que o Quem é Quem no Audiovisual seja um programa de fato, não em lives simplesmente, mas um programa que vá para a TV ou mesmo para a web, mas que tenha uma duração um pouco maior, que a gente possa não só conversar, mas apresentar alguns trabalhos, que a gente não fique assim correndo contra o tempo, né? Mas que tenha esse teor de conversar algumas pessoas juntas, falar de seus trabalhos e das funções que elas exercem dentro do cinema. Então, muito obrigada, Alice, muito obrigada, Carito. Eu espero que vocês tenham gostado. E fica um convite aí para um outro momento, quando eu tiver esse programa no ar. E aí, quem quiser fazer alguma consideração final aí. Eu vou só uma frasezinha aqui que eu tinha, que diz assim, ó, é do Edgar Moura, do livro 50 anos Luz Cambração. Para quem não queria Luz Cambração, tem até um livro. Também. Viva a contradição, né? Viva o paradoxo. Mas ele diz assim, ó, não copie a natureza. Não tente ser realista. Crie sempre um estranhamento na imagem. Não filme como se vê. Invente um mundo, um outro mundo. É nele que as histórias dos filmes se passarão. Arrasou. Melhor final não poderia ter. Bom, pessoal, Quem é Quem no Audiovisual Potiguar é um programa, né, de lives que está sendo patrocinado pelo edital Tô em Casa, Tô na Rede, através da Fundação José Augusto e do Governo do Estado, e tem apoio da Pantin. É uma realização da Casa de Produção, e amanhã, às 15 horas, nesses mesmos canais, nós vamos estar com um bate-papo sobre produção, com os produtores Arlindo Bezerra e Babi Baracho. Tenho certeza também que vai ser um bate-papo bem animado. E eu espero vocês até amanhã. E assistam vocês dois também. Um beijo. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Massa. Um beijo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.